Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Olha que perfeição desse peitoral, bem resistente com fivela, né? Regulador. Então vamos fazer o passo a passo. Ele pode ser usado tanto para as fêmeas, tanto para os machinhos, tá? Esse aqui você pode utilizar ele com sainha e sem sainha. É um peitoral bem reforçado, um peitoral guia para seu pet sair no maior conforto. E aí você pode colocar emblema, se você quer fazer um peitoral policial, você pode colocar os embleminha aí, ó, atrás, tá? Então vamos lá para nossos materiais. Primeiro eu vou utilizar velcro, alça, aqui regulador e fecho, tá? 3 fechos. Quando seu pet for maior, você vai caçar um regulador e fecho mais resistente, né? Aqui, olha, é um brim. Vou utilizar para passar toda a volta dessa parte que vem por cima das costas. Esse outro tecido eu vou utilizar viés também para passar em toda a volta da parte maior. Aqui, olha, o meio cortado no brim, tá? E já intertelado com intertela de tecido, para poder colocar a meia argola. Bolsinho 2 vezes, tampa do bolso 2 vezes também, já intertelada. E essa parte aqui que vem por cima, cortada uma vez e intertelada também no tecido, a intertela de tecido, para ficar bem mais resistente. Tá vendo que ela fica um pouquinho mais firme? Pois é. Aqui, pessoal, eu vou utilizar um tecido de viscose, que eu achei o tom mais parecido, e minha cachorrinha é pequena e não vai forçar tanto. E já intertelei. E a parte de baixo é aquela parte de nylon dublado, tá? A parte da sainha, olha só, se você quiser colocar sainha, né? Se eu for fêmea, você vai colocar uma parte do babadinho, não é nem uma sainha, porque essa parte não vai ter ao meio das costas. Olha só, dobrada, para poder costurar na parte das costas. Primeiro eu vou começar aqui, olha, alfinetei tudo para poder cortar, né? Tudo junto. Depois eu vou fazendo uma costurinha reta, costurar toda a volta na parte dessas curvas, costurinha reta, somente para firmar, para depois eu tirar o alfinete, tá? Porque aí eu vou ter que colocar o viés, cortei o viés no fio do tecido, para poder dar uma esticadinha, tá? Para poder colocar em toda a volta, refilando toda a peça para tirar essas sobras de tecido, para ficar aquele acabamento mais perfeitinho. Você vai refilando, tirando a sobra, tá? Aqui é um peitoral, olha só, ele não é aquela parte que vai até lá embaixo, na parte do rabinho, não, é só um peitoral que pega somente da cintura para cima. Aqui é a parte da saia. Vou dobrar o meio, porque a minha é fêmea e eu quero colocar ela de sainha, né? Vou arredondar as bordas, costurando, arredondando. Mas se você não quiser arredondar, você faz o que? Faz reta, não tem problema. Você pode fazer dos dois jeitos. Você quer fazer assim, não, quero fazer mais retinha, então faça reta, olha. Dobra e costure. Legal, né? Olha, reta e arredondado. Tem as duas formas. Como um lado eu fiz arredondado, vou arredondar o outro também, né? E vou tirar a sobra de tecido. Desvirar, para poder fazer aquela costura firme, né? Unindo as duas laterais, né? Para poder passar e não ficar soltando, sabe? Para evitar que solte na hora que eu estiver costurando. Terminei de costurar, vou vir aqui, olha, marcar o meio do peitoral, tá vendo? Ele é todo reforçado. E vou aqui, olha, costurar, unir, né? Meio com meio, tanto do babadinho quanto da parte do peitoral. Mas se você não quiser colocar babadinho, quiser fazer para machinho, você vai fazer o quê? Só apenas passar o viés em toda a volta. Aqui, ó, vou deixar a parte da barriguinha livre, né? Para que o babadinho não fique atrapalhando na parte da frente, na hora de deitar. E vou vir aqui, olha, organizando, fazendo preguinha, porque eu tenho que dividir as pregas, tanto para um lado, tanto para o outro lado. Por isso, eu faço o que? A marcação ao meio, para poder dar certinho a divisão, ok? Feito isso, é só costurar. Aí, você pode colocar prega tudo para um lado, fazer do formato que você desejar colocar as preguinhas, tá? Se não quer colocar preguinhas, quer fazer arredondadinho, franzido, ótimo, faça franzido. Aqui eu vou fazer outra costurinha para firmar, para depois eu passar o viés e passar com mais tranquilidade. Tirando a sobra, né, aqui do tecido. Você pode fazer, gente, no tecido nylon dublado, pode fazer somente no nylon, pode colocar o forro de malha aerada, tá? Para poder firmar. Pode utilizar vários tecidos. Tricoline a parte de cima. Olha só, costurei a parte do viés. Cortei o viés com o mesmo tecido. Como que eu sei o tamanho do viés? É só você medir toda a volta
dessa parte aí, olha, arredondadinha, tá vendo? De onde eu tô começando o viés, você começa a fazer a marcação, a medida, olha. Dobrei a pontinha do viés para poder costurar em toda a volta. É o mesmo formato que eu faço. Eu pego essa volta todinha com a fitinha em pé, vou marcando, fazendo a marcação para saber qual a quantidade de viés que eu vou utilizar, entendeu? Aí eu vou aqui, olha, colocando o viés. Ah, nesse momento acabou a luz, eu tive que esperar a luz chegar, né, para poder terminar de gravar. Aí eu vou aqui, olha, fazendo e finalizo, olha. Passo 3 passos por cima da primeira parte que eu coloquei, tiro a sobra. Observa, dobradinha que eu fiz, certo? Vou vir aqui fazendo pique. Em todas essas curvas, você tem que fazer pique, para facilitar na hora de você virar o viés, tá? Faça pique. Toda a curva. E vou vir aqui, olha, rebater a parte do viés. Já fiz o acabamento, né? Só dobrar, olha. Dobra e costure. Vou tirar a linha de baixo para poder ficar certinho. Aí vai dobrando e costurando. Somente fazendo a costurinha reta, bem fácil. Tá aí, se você quer o vídeo um pouquinho mais lento. Nossa, prof, tá muito rápido. Queria um pouquinho mais lento. Tem uma engrenagem aí, ó. Na hora que você tá vendo sua tela do seu celular, computador, do seu lado direito tem uma engrenagem lá em cima. Aí você aperta nela, vai aparecer velocidade. Você pode diminuir a velocidade do vídeo ou aumentar a velocidade do vídeo, tá bom? Olha só, eu somente estou dobrando as pontinhas para dentro e costurando, olha. Dobrando e costurando. Somente isso, bem facinho, olha. Organizando, olha só. Aí vai ficando perfeito, porque eu cortei o viés no fio. Daí ela vai fazer certinho, vai dobrar certinho, vai ficar bem maleável. Porque se você cortar reto na orelha, ela vai ficar aquele viés seco, travar. Olha só, a minha linha que eu utilizo é uma linha bem fininha de nylon, tá? Para poder firmar, porque isso aí é um peitoral. E a linha de baixo eu coloco linha de nylon 0,60, que é normal, tá? Olha só, costurei, vou vir aqui, olha. Tá vendo? Na modelagem tem aqui, ó, a marcação do velcro. Aí você vai colocar marcação com marcação para poder saber a medida do velcro para dar certinho a curva do pescoço. Mas antes eu vou pegar aquela parte de cima, tá vendo esse acabamentozinho de cima? Só passar o viés em volta. É a mesma coisa que fizemos na parte do peitoral, vamos passar o viés em volta, olha só, do mesmo formato, fazer pique, desvirar, pespontar de novo. É simples assim, tá? Organizar e pespontar, olha. Por isso que o vídeo tá indo bem rápido, tá? Porque é a mesma coisa de colocar o viés que eu coloquei agorinha. Então, não precisa eu ensinar novamente como colocar o viés, somente isso. Aí, se você não quer passar o viés, faz duplo, forrado. Aí, você desvira e pesponta. Fica bem fácil também, tá? Se você tem um aparelho de viés, fica bem mais fácil ainda. Olha só, essa parte do meio, essa parte tá intertelada. Tá vendo? Eu coloquei no tecido de brinco, ele é bem grosso e resistente. Dobrei e vou colocar meia argola. Depende da sua meia argola, você vai dobrar e vai fazer a marcação exata da meia argola para poder passar certinho. Dobrei uma lateral, costurei para facilitar, olha. Depois eu dobro a outra pontinha para dentro e venho costurando novamente, olha. Organiza e a costurinha reta, bem na beiradinha. Volto novamente pelo outro lado. Costurinha reta, tira as pontinhas, olha isso. Passou o regulador, a parte da meia argola certinho. Olha a pontinha, vou jogar pra dentro. Mas antes, vamos marcar o meio, tá? Pra poder ficar certinho, não ficar aquela costura torta. Fiz o meio, marcação do meio. Eu venho aqui, olha, travando. Costurinha reta. Aí você vem fazendo tipo um X, tá? Pra poder firmar, ficar aquela costura bem firme. Essa parte aí é principal, porque aí, gente, é onde você vai colocar o guia do seu pet, para poder ficar bem travadinho, não ter que correr risco, né, dele se soltar. Aí, se você coloca um tecido bem baratinho, o que que acontece? Vai rasgar na primeira puxadinha que o seu pet der. E quanto maior o cachorro, mais o tecido tem que ser de qualidade. Eu indico um nylon e a parte de baixo um nylon dublado ou um tecido bem forte. Eu vou colocar os nomes dos tecidos para vocês verem qual que a gente utiliza, tá bom? Olha só, peitoral, pronto. Coloquei o guia, vou deixar ele reservado, vou costurar a tampinha do bolso, que é só costurar em volta.
Costurei em volta da tampinha do bolso, refilo as pontinhas e vou desvirar. Olha, refilei, vou desvirar para poder fazer o pesponto da nossa peça. Olha, organizo as pontinhas. Agora é só fazer o pesponto. De um lado, aqui, olha, pronto. Fiz um pespontinho, ótimo. Vamos para o bolso. Olha, dobra o bolso, já tá tudo intertelado, tá vendo? Aí eu coloco a tampinha do bolso aqui para saber a marcação da lateral, onde é que eu tenho que costurar, de um lado e do outro, sem costurar a tampa do bolso, tá? É somente para você saber o que você tem que costurar para dentro depois. Olha, desvirou, certo? Vou vir aqui, olha, pontinho, organiza, vou vir pespontando. Dobra as laterais, tudo para dentro. O auxílio do ferro aí é fundamental para você travar as laterais, tá? Então, vou organizando, dobra a parte da barra, organiza, vamos aqui. Organiza as pontinhas, pronto, para cima. Agora, passa a costura mais larguinha, certo? Olha isso, costurei. Vou vir aqui, costurando por cima. Aí, quero um bolsinho menor, ficou muito grande. É só diminuir o tamanho do bolso, tá bom? Bem rapidinho, olha. Costurei, pronto. Ficou 2 costuras, certo? Agora, a tampinha do bolso, olha. Vire ela ao contrário. Deixa um espacinho, tá? Do bolso, olha. Faça uma costurinha reta, pronto. Depois você dobra de volta e faça uma costurinha reta, mas não vai pegar na costura do bolso, tá? Ela vai ficar soltinha por cima, olha. O bolso vai ficar livre. Depois você pode colocar um botão. Eu coloquei aí, olha, a minha etiqueta. Aí você pode colocar as etiquetinhas, emblema, os adesivos, o que você tiver, né? E você pode colocar o bordado aí, tá bom? Antes de costurar, certo? Antes de chegar a esse ponto aí de costurar. Você viu que eu levantei a alça para poder costurar em toda a volta? Pois é, porque essa parte aí, olha, vou costurar toda a volta. Você pode alfinetar, tá? Pra não sair do lugar. Aí sim, você vai costurar, ó, levanto novamente, costurinha, parei, retrocesso. Eu sempre dou retrocesso, tá? Aí eu volto aqui novamente, puxei a linha pra voltar, volto lá onde eu parei e venho fazendo o quê? Novamente a mesma costura em toda a volta, tá? Então, aqui, olha, organiza, tira as linhas e vou fazendo a costurinha em toda a volta. Organiza, pronto. Olha isso, pronto. Vou parar por baixo, ó. Levanta a parte da meia argola e costura por baixo. Parei, é só cortar o excesso de linha, né? Daí, olha só, o que você vai fazer? Tá travado, certo? Agora, você vai ligar, mede certinho pra deixar onde você vai colocar o guia. Daí, eu vou costurar um X por cima. Por quê? Porque ele vai pegar na parte da parte de cima, vai pegar na parte do tecido por baixo e vai ficar bem travado, não vai correr risco de rasgar, entendeu? Porque aí tá bem travado. Eu não fiz o acabamento somente na parte do brim. Tô fazendo acabamento em toda a parte, do nylon dublado, do tecido viscose com intertela. Mas você pode fazer de outro tecido, esse daí é porque eu achei que ia combinar certinho as cores. E minha cachorra é pequena, então não tem perigo dela soltar, certo? Mas você vai fazer em outro tecido, por favor. Olha só, costurei X, olha, formei um X. Aí eu vou reforçar aqui, olha a costurinha, reforcei, pronto, não vai ter perigo. Olha só a costura por dentro, como que fica travadíssima, certo? E a parte de cima não vai soltar. Aqui, essas linhas que sobram, ó, você tira, né? Então, pra poder ficar sua peça bem limpinha, tá? Aqui, olha, já coloquei a alça com o regulador e o fecho. Vou fazer uma costurinha igual você colocar na alça de sutiã, tá? Aí você olha uma alça de sutiã aí, como é que coloca, e coloca do mesmo formato para poder travar. Aqui eu vou medir certinho, tá vendo? A marcação, tenho que saber o que? A medida do tórax, certo? Para saber onde é que eu tenho que encaixar isso aí. Qual a medida da fita, professora? Não, a medida da fita é você fazer isso aqui, olha. Coloca a marcação do velcro por cima, tá vendo? Tem um pique certinho na modelagem. Você vai ver aqui, olha. Vamos supor que seja o pique da modelagem, eu vou travar e vim aqui costurando. Olha, travei,
certo? Pra poder costurar. Agora, eu vou recortar a fitinha, tá vendo que tem o regulador de um lado. Queimar a borda, né? Quanto maior o pet, o regulador, o fecho, a alça tem que ser mais resistente, porque tem várias qualidades no mercado pet. Então, você tem que ver quanto maior o pet, mais resistente tem que ser essas partes aí de tecido e tudo, tá? Para o cachorro não correr risco. Olha só. Feito isso, o que eu vou fazer novamente do outro lado? Eu tenho que voltar lá, medir, ó, colocar velcro por cima de velcro, certo? Coloca a fitinha, olha, não tem medida da fita, você vai colocar aí, ó. Vai encaixar lá do outro lado, tá vendo? E vai organizar aqui, olha, pique, tá vendo? Pique com pique, aí você vai saber a medida exata de onde tem que colocar a fita, olha. Coloquei a fita, vou cortar a sobra, vou soltar aqui. Vou queimar a bordinha para não desfiar, queimando o dedinho também, não tem problema. Aí você dobra para dentro as pontinhas, joga para dentro e vai fazer a costurinha reta, travando essa pontinha aí, olha. Dobra, passa a costurinha, eu estou formando um X, tá? Para ficar bem resistente, porque aí... Mas se você preferir também, você pode passar essa fita, tá vendo? Que vai fechar na cintura todinha por baixo antes de passar essa parte de cima, tá? Que tem um bolsinho. Então, você pode fazer uma fita inteira, que aí não vai ter perigo nenhum de soltar, tá? Olha isso. Velcro, tá vendo a medida do velcro? Tem o pique com pique. Então, você vai colocar pique com pique e você vai saber a medida do velcro. A parte de cima é do mesmo formato que você vai fazer. Do mesmo jeitinho que você mediu a fitinha da cintura, você vai medir a fitinha da parte de cima do pescocinho, olha. Coloquei a fita, certo? Olha aqui, observa bem, olha. Vendo? Do mesmo formato que você vai colocar a partezinha, olha. Coloquei, vamos supor, o pique com pique, pra saber a medida exata do pescoço. Aí eu venho aqui, olha. Coloca a alça, certo? Já coloquei regulador aqui, ó. Coloca a alça aqui. E vou ver aqui, olha. Vou cortar a sobra. Pronto. Essa pontinha eu vou queimar, já sei o tamanho que eu vou querer, que vai me servir, certo? Tá dobrada. Daí eu venho aqui, olha, costurando. Dobra a pontinha, olha isso. Vou vir queimar, que eu esqueci da outra. Dobro para dentro e venho costurando, ó. Bem fácil. Coloco certinho lá e venho costurando, porque pode ser que você vai costurar essa partezinha da parte marrom escura aí, que tem o regulador, que tem a parte do bolsinho, um pouquinho mais para baixo. Aí a minha alça, a medida da minha alça não vai dar certo com a sua, na hora que você for costurar. Por isso é ideal você já cortar do jeito que eu tô te explicando, tá? Não vai ter medida de alça na modelagem, não. Aí é só você prestar atenção igual eu tô te explicando, tá? Agora vamos para o outro lado, olha, regulador, vou queimar aqui a borda. Com o regulador, olha, regulador, passei, tá vendo? Vou passar novamente, dar uma puxadinha, vou passar por baixo, ó. Voltar na parte do fecho, agora eu vou colocar por dentro do regulador. Passei por dentro e vou voltar, certo? Aí sim, faço a costurinha reta pra travar com um X, né, que eu gosto sempre. Tá vendo o tanto de costura que eu faço? Pois é, pra firmar, não tem perigo de soltar. Pronto, ficou assim, encaixada perfeita, né? Aí eu venho aqui, olha, vou colocar pique com pique do fecho, certo? Aí eu venho medir na alça, olha. Vou dobrar, porque eu tenho que cortar aqui pra poder costurar, certo? Olha isso. Aí aqui eu vou dobrar e vou costurar. Solto, já sei o tamanho da minha alça, ok? Vou vir aqui, olha, costurando. Vai encaixar certinho, porque aí eu coloquei a medida exata do pescoço do meu pet. Então, eu já fiz fecho com fecho certinho, aí não vai ter erro. Pronto, soltou. Ótimo, gente. Olha que legal que ficou essa parte. Tudo organizado. Chegou a vez de colocar a parte do velcro. Para a parte do velcro, você vai vir aqui, olha, vai medir, né? Eu te aconselho a pegar um velcro mais larguinho, tá? Eu vou colocar assim, deitadinho, vou arredondar as pontas, depois eu vou passar uma queimadinha aqui com o isqueiro para poder travar. Olha, eu vou organizar aqui, ver a medida do velcro. Esse aqui eu vou colocar em pé porque é muito grande, né? O comprimento. Então, vou arredondar as pontinhas para poder costurar.
olha, tá? Vou abrir pra poder queimar as bordinhas de um lado e do outro também. Faça isso das duas formas, tá? Coloca um velcro mais larguinho. Então, eu vou vir aqui, ó, colocar por baixo a parte cascarenta, você coloca por baixo e a massinha por cima, tá? Que é essa que fica por fora, olha. Vou travar aqui com o alfinete pra saber onde eu tenho que encaixar o velcro certinho. Então, do outro lado já vai estar a medida exata, tá bom? Agora é só costurar, olha. Costura em toda a volta do velcro. Costurinha. Pronto, de um lado. Eu coloquei a mesma cor de linha, né, tonalidade de linha na bobina, tá? Por quê? Porque, gente, se eu colocasse a linha de nylon da cor branca, que eu só tenho a branca 0,60, né, que eu coloco, que eu utilizo para costurar peitoral, não ia ficar muito legal, tá? Então, costurei, olha, pronto, travei. Aí, eu coloco aqui, olha, o fecho, tá vendo? Dá certinho. Ficou a medida exata da cinturinha da parte do tórax, tá? Aqui, olha, a parte de cima, já fiz a marcação igual fiz a outra, né, da parte do tórax. Aí, eu venho fazendo a costurinha em toda a volta. É bem simples e bem fácil, tá? De você fazer essa marcação. É só seguir a orientação do molde, onde tem a parte do pique, que tá escrito velcro, é pra você encaixar um pique por cima do outro pique. Aí, você saberá exatamente como que vai ficar, tá? A medida exata, porque ele vai ficar a medida exata do pescoço, não vai ficar folgado, a cinturinha, o tórax vai encaixar perfeitamente. Olha que lindo, pessoal. Aí você pode se divertir colocando emblema, colocando botão, colocando rebite, colocando elástico, colocando o que você desejar aí na parte de cima pra ficar mais bonito e mais charmoso, tá bom? Olha isso, tudo reforçado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu comentário, dê uma curtidinha no vídeo, que assim o YouTube vai entender que você está gostando dos nossos vídeos. Beijinho e até a próxima, pessoal!